Paz do Senhor, Deus abençoe sua vida e sua família. Vamos falar de um assunto hoje bastante interessante. Revela o amor de Deus, revela a necessidade humana, revela o agir de Deus em não desistir daqueles que se afastam do Evangelho. O título dessa reflexão é A Esperança para Pessoas Desviadas. Por que acredito que há esperança? Porque a Bíblia me mostra que a pessoa que se afasta do Evangelho, abandona a fé, volta para o mundo, as práticas da corrupção, do pecado, mesmo assim, nessa situação, nesse estado de pecado e desobediência, a Bíblia mostra claramente que há esperança de um retorno, há esperança de Deus receber novamente, no seu amor, na sua comunhão, todas as pessoas que saíram do Evangelho, da igreja, abandonaram a fé, a comunhão. Há esperança para você. Por que eu afirmo que há esperança? Porque na parábola do filho pródigo, nosso Senhor Jesus Cristo nos faz acreditar que os braços do Pai, o coração do Pai não se fecharam para todo aquele que de sincero coração se arrepende e retorna. A porta está aberta, os braços estão abertos e o coração também. Provérbios, capítulo 21, versículo 16, preste bastante atenção nessa palavra, nesse recado da Bíblia para aquelas pessoas desviadas. Provérbios 21, 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Palavra forte, advertência, um perigo sendo mostrado, um mal a ser evitado. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, seguir a Cristo, estar na igreja, andar de acordo com a palavra de Deus, é sabedoria, é lucidez, é bom senso, é inteligência, é saúde mental e espiritual. Se afastar de Deus, se afastar da casa do Senhor e ir para o mundão, praticar o que a carne manda, o pecado obriga, é falta de entendimento, é falta de sabedoria, é falta de bom senso, porque o homem não foi feito para o pecado. O homem foi feito, criado, planejado para uma vida de santidade, comunhão e felicidade com o seu Criador. O que se desvia para o caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Voltará para uma comunidade de mortos, pessoas mortas, afastadas de Deus, distantes do Senhor. Porém, Tiago, gosto de Tiago, o apóstolo, diferentemente de Paulo, que foi buscar pessoas para a igreja, buscar os perdidos, Tiago se preocupou com aqueles que não estão mais no estado de pecado, de ignorância, mas estão desviados. Tiago se preocupou com essa classe, com esse grupo de pessoas. Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho,
salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que ministério lindo, maravilhoso, valioso, aquele que se preocupa com os desviados da casa do Senhor. Paulo Freire, não o pedagogo, um pastor de Taguatinga, lá em Brasília, ele diz que existem dois tipos de desviados. O desviado humilde, e quer se arrepender, não tem forças para voltar, mas quer voltar. Esse Deus atende, manda alguém, envia um servo para ajudá-lo a se levantar. É o desviado, humilde, quebrantado, arrependido, mas está no buraco e precisa da força de alguém para ajudar a sair. Mas tem o desviado arrogante, é aquele que se afasta cada vez mais de Deus, demonstra hostilidade quando um crente se aproxima dele, demonstra desprezo quando alguém quer falar com ele ou convidá-lo de volta para os caminhos do Senhor. Esse está se afundando cada dia mais na Assembleia dos Mortos. Veja que Tiago diz: aquele que converte uma pessoa, que traz de volta para a casa de Deus, para a comunhão, está salvando uma alma da morte. Que coisa maravilhosa! Quantas pessoas desviadas você conhece? Qual tem sido a sua preocupação com essa classe, esse grupo de pessoas? Como chegar a elas? Como entender a causa que fez elas saírem do Evangelho? Será que foi a igreja quem abortou esse filho que foi gerado? Será que foi a igreja com seu legalismo, com seu radicalismo, com seu apontar do dedo, com cobranças exageradas, abuso de autoridade sobre essas pessoas, que fez com que elas percebessem que a igreja não é aquele ambiente tão santo como se apresenta? Como alguns dizem, eu imaginava que a convivência no meio do povo evangélico fosse assim, mas quando eu entrei, que convivi, eu vi que é uma verdadeira aparência. Bem, a igreja não é formada por anjos. Deus não colocou anjos na igreja. São pecadores, são pessoas humanas que têm pecados, falhas e estão ali acreditando que foram justificadas, perdoadas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a convivência com o povo de Deus muitas vezes faz alguns desanimar. Tem muitos. O grupo de pessoas desviadas, como assim nós chamamos, lá fora, nos leva a pensar que Jesus tem mais ovelhas fora da igreja do que mesmo dentro. E se isso for verdade, é lamentável. Mas Tiago diz: irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, cobrirá uma multidão de pecados. Aqui está a palavra de Deus mostrando que o desviado pode sim voltar. Há esperança, você não está perdido, não há um ponto final na sua vida. Existe ainda uma outra possibilidade de caminhar com Cristo, de voltar para o Evangelho. Há uns anos atrás, o mundo perdeu uma das vozes mais lindas que nós conhecemos. Eu, particularmente, admiro demais as músicas, a voz, a performance de Whitney Houston. Ela, quando criança, ela foi criada no Evangelho, foi criada louvando a Deus na igreja, mas ela contava à sua mãe que sempre, vez por vez, ela sonhava
que estava em uma ponte trêmula, e essa ponte balançava, e de longe ela avistava um gigante querendo pegá-la, querendo matá-la. E ela acordava apavorada e falava para sua mãe. Sua mãe dizia: vamos orar, minha filha, isso pode ser o diabo querendo lhe destruir. E esse sonho se repetiu por várias vezes durante a sua adolescência. Whitney Houston adquiriu fama, sucesso, dinheiro, não só como cantora, mas como atriz de filme. Quem não se recorda o filme O Guarda-Costas? Sucesso de bilheteria. Marcou a vida de muita gente com a música que ela canta e é sucesso até hoje. Porém, Whitney Houston se afastou dos caminhos do Senhor, casou-se com um homem usuário de drogas e dizem as informações, as reportagens, que ele fez ela se envolver com drogas, e Whitney Houston teve um fim trágico, dramático, triste, penoso. Ela então foi morar na Cracolândia, né? Como nós conhecemos, Cracolândia, toda desfigurada. Aquela mulher bem tratada, bem cuidada, agora estava totalmente desconfigurada, suja, uma aparência assustadora, vivendo nas ruas, usando drogas, com a vida familiar, profissional e espiritual totalmente arruinadas. Morreu em uma banheira, e a sua filha, com 6 meses, também morreu da mesma forma. Veja como Deus, lá no início, avisava. Veja como Deus, lá no começo, anos e anos de antecedência, Deus já preparava e dizia: tem um gigante querendo lhe destruir, e você está em uma ponte que está balançando, prestes a ruir. Deus estava avisando que um perigo iminente estava para acontecer. E eu acredito, eu acho isso lindo em Deus, como Pai, como nosso Senhor. Ele mostra as coisas com antecedência. Se você está pensando em abandonar Jesus, se você está pensando em largar tudo e ir para o mundo, Deus com certeza já está falando com você. Deus com certeza já mostrou em sonho. Deus com certeza pelo Espírito Santo já advertiu. Vai, mas vai consciente. Vai para o mundo, mas vai de forma voluntária e porque quer. Não tem motivo, mas o inimigo está querendo lhe tirar do caminho do Senhor. E esse foi o fim de Whitney Houston. A palavra do Senhor diz: todo aquele que se desvia do Senhor vai para a assembleia da morte. É o destino, é a morte. As escrituras sagradas, elas afirmam que a humanidade, na sua totalidade, está afastada de Deus, encontra-se desviada do Senhor por causa de Adão e Eva. Como é que é a humanidade hoje? Jesus disse que essa geração de hoje seria semelhante à geração de Noé. Você sabe como foi a geração de Noé? Você sabe como era o comportamento daquele povo na época de Noé? Jesus disse em Mateus 24, comer, beber, casar, se descasar, casar de novo, comprar, vender. Enquanto Noé construía a arca e o povo nisso, na farra, nos afazeres desta vida, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de prazeres, correndo atrás de propriedades, correndo atrás do ter, o possuir, o acumular, o material, até o dia que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta.
Foi chuva, meu amado irmão, foi chuva. Mas foi chuva para valer. A ponto de que aquele barco enorme que Noé havia construído estava flutuando, e fora daquele barco a humanidade apavorada, em desespero, em pânico, gritando, uivando: socorro, Noé, abre a porta, Noé. Não podia mais abrir a porta. O prazo que Deus havia dado, o prazo que Deus estabeleceu para as pessoas acreditarem, acabou. Da mesma forma será neste tempo de hoje. Observem como é o comportamento das pessoas. Observem como é o comportamento até de crentes. Corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, paga isso, compra aquilo, casa, marca casamento, vai comer, vai beber, vai dormir, vai farrar, vai para lazer, de modo que é supermercado cheio, é hospital cheio, lotado, clínicas lotadas, você enfrenta fila de espera, aeroportos lotados, praias lotadas, shopping lotados, lojas lotadas, praças lotadas, praias lotadas, balneários, chácaras, piscinas lotadas e igrejas vazias. A humanidade já se afastou de Deus, já se declarou contrária à vontade de Deus. Está nítido isto no comportamento dos seres humanos. Você, querido irmão, que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível, é essa multidão que você quer se juntar? É essa multidão que vai para o inferno, para a distância total e absoluta de Deus, ausência total de Deus, o inferno? Ou você quer sofrer por Jesus, ser perseverante com Jesus, suportar este mundo por amor a Jesus e ir para o céu, para a eternidade com Ele? Não se afaste do Senhor, seja fiel até a morte e Ele te dará a coroa da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que escolhe o mundo e deixa a igreja, o que escolhe o mundo de pecado e deixa a palavra de Deus, saiba que fez uma péssima escolha. 1 João, capítulo 2, verso 17, diz assim: o mundo passa com as suas concupiscências. Concupiscência significa desejos. Mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia! Paulo traça um perfil dessa geração atual. Em 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo São Paulo mostra como que seriam, como que vai ser e como que é essa geração atual. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Será que você não está vivendo isso como eu estou? Como todos estão? Está fácil para você criar filho nessa geração? Está fácil para você educar seu filho no Evangelho? Está fácil para você orientar, aconselhar um filho adolescente entrando na juventude? Está fácil conviver com adultos cheios de libertinagens, cheios de direitos, achando que pode tudo, que o dinheiro compra tudo, que as amizades são melhores do que Deus? É isso? Veja o que o apóstolo Paulo diz. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com as pessoas boas. Essa é a sociedade, essa é a geração, esta é a humanidade desviada, distante, indiferente a Deus, o nosso Pai Celestial. Você escolheu essa multidão, é com ela que você quer andar até Jesus voltar. A esperança, a porta ainda está aberta. Louvado seja o nome de Jesus. Sair da família de Deus e mergulhar no meio desse tipo de gente que vive afastado da obediência e temor do Senhor é o mesmo que se misturar com uma humanidade desviada de Deus que caminha para a ruína através da apostasia. Mas o que é apostasia, pastor? Apostasia é quando alguém conhece a verdade, mas segue a mentira de forma consciente. Aqui e acolá você diz assim: meu Deus, fulana, depois que saiu da igreja, depois que abandonou o evangelho, está com a vida tão destruída, está pintando e bordando. Meu Deus, uma pessoa que conhece a palavra, a gente às vezes diz isso. Então a apostasia é isso, é um estado de pecado consciente. Quando uma pessoa não ouviu o evangelho, não conhece o evangelho, não provou dos dons celestiais, ela está lá no mundão, mas ela está na ignorância dela, na cegueira que Satanás colocou na mente dela. Mas uma pessoa convertida ao evangelho, que bebeu da água do Espírito Santo, provou dos dons celestiais, da palavra da vida e volta para lá, ela não volta ignorante nem cega. Ela vê, ela enxerga o erro em que está envolvida. É um estado de pecado, de rebelião, consciente e voluntária. É sério, é muito sério. Por exemplo, Paulo nos orienta em 1 Coríntios 10, 14 ao 21. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Como é que eu sei que a idolatria é abominação aos olhos de Deus e eu, como um crente, vou para a idolatria no meio dos idólatras? Aí Paulo diz, aquela pessoa que está ali em dúvida, querendo se desviar do evangelho, aí vem um crente lá no meio da idolatria, diz, esse irmão tá, então eu vou também. Olha aí o perigo. Mas Tiago diz que se alguém se desviar da verdade, para onde vai? Ela vai viver na mentira e servir ao diabo, que nunca se firmou na verdade. É um desviado. Ele que desviou a humanidade através de Adão e Eva. Ele é o maior desviado, é o desviado padrão de alguém que se rebela, que se insurge contra o nosso Pai eterno, nosso Salvador. Há na Bíblia um homem que nós admiramos muito, chamado Salomão, filho do rei Davi. Quando Davi já velhinho, na cama, ele chamou Salomão e deu um conselho a ele e disse, meu filho, seja homem. Meu filho, seja um homem. Davi morreu, Salomão assumiu o governo de Israel, mas Salomão foi agraciado. Salomão foi agraciado. Deus se apresentou a ele e disse, peça o que você quiser, Salomão, e lhe será dado. Salomão, então, pensa como é que ele vai governar, como é que ele vai liderar esse povo todo. Aí ele diz, Deus, eu quero uma coisa, sabedoria. Isso impressionou Deus. Muito bem, Salomão. Você poderia ter pedido riquezas, poder, a morte dos seus inimigos, eu te daria.
mas você pediu a coisa certa. Eu tanto te darei sabedoria, como virão riqueza, poder e a destruição dos teus inimigos, de forma que o reino de o reino de Salomão foi reino de paz. Ele tinha uma boa relação com os outros reinos, mas criou um sistema de relações internacionais, relações diplomáticas através de casamentos. E Salomão, juntando todas as suas mulheres, concubinas, dava em torno de 1000 mulheres. Apesar de que a sua mulher amada, querida, a mulher do coração dele era a Sunamita, para quem ele escreveu Cantares de Salomão. Mas ele precisava desses casamentos com filhas de reis para que aquele rei não atacasse ele. O problema, diz a Bíblia, é que essa grande quantidade de mulheres corrompeu o coração de Salomão e ele se tornou idólatra. Ele chegou ao ponto de perseguir até a morte para querer matar o seu próprio irmão. O seu irmão, Jeroboão, se encheu de vaidade, de insolência, desobediência, lutando contra as profecias do Senhor. Isso tudo está em 1 Reis capítulo 11, versículos 29 até o 40. Salomão também ficou ganancioso por ser o homem mais rico do mundo, quis fazer coisas que Deus não mandou, se desviou da palavra de Deus, se desviou da vontade de Deus, saiu do projeto de Deus, errou o alvo, perdeu a direção. Porém, no final da sua vida, Salomão se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. A conclusão que Salomão chega, depois desses caminhos percorridos por ele, teve vontade de viajar, viajou, teve vontade de plantar, plantou árvores, teve vontade de tudo que um ser humano pode fazer debaixo do sol. No final ele diz: contudo, avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 2, 11 e 13. Está vendo aí? Você que corre para lá, corre para cá, deixa de ir aos cultos para fazer coisas que você pode fazer depois, você que prioriza os afazeres da sua casa, do seu trabalho, das suas amizades, dos eventos sociais, e coloca a casa de Deus em segundo lugar. Se tiver de escolher entre um culto e uma festinha de aniversário, mas está claro que você vai escolher a festinha de aniversário, porque o coração não está todo em Deus. Por isso, irmãos, cuidado. Desviar-se do evangelho não é o que muitos pensam. Não, eu só estou afastado da igreja. Ninguém se afasta de Jesus e não se afasta da igreja. Ninguém se afasta da igreja e não se afasta de Jesus. Quando se afasta de um, se afasta do outro. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça, e estão ligados um ao outro. Isso é uma narrativa diabólica. Eu só não estou indo aos cultos, mas eu leio minha Bíblia em casa. Tira uma brasa acesa do braseiro lá, do meio das outras brasas. Vê quem fica acesa e vê quem se apaga. Não se iluda, porque se desviar é desviar o coração do entendimento. Não é só se afastar da igreja, das atividades da igreja, não. É o coração que se desvia do entendimento. É o coração que se desvia da verdade. É o coração que se desvia da obediência. É o coração que quer fazer coisa errada. É aí onde está o perigo.
A Bíblia afirma que nós somos imperfeitos e falhos. Isso está em Eclesiastes 7:20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isso é uma realidade que acontece comigo e com qualquer um outro. Mas criar uma narrativa, dizer que só está afastado da igreja, mas não deixou a fé em Jesus, não deixou de crer em Jesus. Que bobagem, não se engane. Não existe igreja particularizada, igreja é coletivo, igreja é comunhão, igreja é corpo, e eu fora do corpo não sou corpo, por isso eu preciso estar na comunhão. Quem ama Jesus, ama a igreja. Quem ama a igreja, ama Jesus. Quem quer estar em comunhão com Jesus, tem que estar em comunhão com seu corpo, que é a igreja. E Paulo diz, pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. É preciso acordar, é preciso abrir os olhos para você entender o engano que Satanás está lhe jogando e você não está percebendo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O mundo passa, as suas concupiscências, mas quem faz e cumpre a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Eu vou ler aqui algumas passagens da Bíblia que trata desse assunto de pessoas que se desviam do Evangelho. Vamos escutar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Vou começar com Hebreus 6, de 1 a 10. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Podemos cair, podemos falhar. Você que está de pé, olhe e não caia. Porém, se o justo cair 7 vezes, Deus o levantará. Isso aqui é uma hipótese que o autor aos Hebreus está falando. Se por acaso alguém se desviar, não tem o que fazer mais, já foi feito. É só agora pedir força a Deus, ao Espírito Santo, para o levantar. Hebreus ainda, capítulo 10, versículos 26 e 27, ainda trata do mesmo assunto de pessoas que se desviam. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E é verdade, uma pessoa que conhece o Evangelho, conhece a verdade, vai para o mundo, abandona a igreja, abandona o Evangelho, abandona a fé, ela só tem uma coisa na sua consciência, uma expectação horrível de juízo, porque ela sabe que vai ser julgada por Deus. 2 Pedro, quando se refere aos falsos profetas, aos falsos pastores, àqueles que se desviaram da verdade e andam corrompendo pessoas, ele diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, nelas o quê? Na corrupção, na idolatria, na apostasia. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha essa expressão, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Pedro está certamente relembrando uma palavra que Jesus disse em Lucas 11, 24 e 26. Jesus disse: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso,
E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Olha como o diabo pensa. Ele imagina que você é propriedade dele. Tornarei para minha casa. É assim que o inimigo pensa de você. Não pense que o diabo vê você como imagem e semelhança de Deus. Não pense que o diabo imagina que você é uma obra de Deus, é de Deus, pertence a Deus. Não, na cabeça dele, você é uma propriedade dele, conquistada com a queda de Adão e Eva. Deus disse ao diabo quando o inimigo foi acusar a Jó, Deus disse: ele está na sua mão. E de fato a humanidade está nas mãos do diabo. O mundo jaz no diabo. O mundo está no colo do diabo. E ele acha que é dele. Ele foi oferecer a Jesus: olha, se você de joelho me adorar, tudo isso te darei, porque isso me foi dado, é meu. Ele se acha dono do universo, ele se acha dono das vidas humanas. Aí ele diz: eu vou voltar para minha casa. E chegando, acha varrida e adornada. Lucas só diz varrida e adornada. Não me recordo se é Mateus ou Marcos. Um dos dois diz varrida, adornada, porém vazia. Então o crente que não se preocupa com a sua vida espiritual, está com a vida, Jesus limpou, perdoou, libertou, a vida está uma bênção, está em paz com a família, está trabalhando, voltou a estudar, voltou a conviver com a vizinhança, tudo bem, mas está vazio. E o que é que nós precisamos colocar dentro do nosso coração? Nos encher do Espírito Santo. Crente desleixado, crente que não se preocupa em ler a Bíblia, que não se preocupa em estar na casa do Senhor. Aí o diabo diz: eu vou voltar para ver como é que está aquela pessoa que antes eu morava dentro dela. Aí está lá na igreja cantando, cabelo comprido, roupa comprida, vazio do Espírito Santo. Verso 26, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O que Pedro disse, fazendo menção do que Jesus disse: tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado com sua vida espiritual. A Bíblia, quando alerta, é porque a coisa é séria. Orai, vigiai, para que não entreis em tentação. Portanto, essas passagens nos advertem do perigo que é se afastar do Evangelho. Além do demônio que habitava na pessoa, ele ainda traz 7. E o estado daquela pessoa desviada é pior do que quando ela era antes de se converter. Em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. Portanto, Provérbios 14:14 diz: o desviado de coração dos seus próprios caminhos se farta. Uma pessoa que está desviada do Evangelho, ela vai fazer tudo o que a vontade dela manda. Não é mais o que Deus quer. Por isso, 1 João 2,19 diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonados revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Paulo está falando de falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores que se envaidecem, se ensoberbecem e partem para o caminho da heresia, do engano. E Paulo diz: estão desviados da verdade. Eu quero terminar lhe dando um conselho. Ore. Ore e peça a Deus misericórdia. Não está no homem se levantar. Está no homem o cair. E o levantar é de Deus. Por isso, ore. Ore e peçam a graça da qual você está precisando. A graça da força, da alegria, do renovo, e Deus lhe dará abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há esperança para a sua vida em Cristo Jesus. Uma pergunta: você está consciente da sua situação espiritual com Deus?
Você tem noção da escuridão, do buraco que você está entrando, dando as costas para o Senhor? Talvez você esteja tão frio que nem sabe se realmente quer voltar para Deus. Talvez o diabo lhe acuse, talvez você tenha vergonha, mas ora para Deus, para que Deus faça aquilo que Ele prometeu e cure teu coração. Ele prometeu. Oséias capítulo 14, versículos 4 e 7, ele diz: curarei a tua infidelidade. Você não vai ser mais essa pessoa infiel. Vou fazer você agora ser uma pessoa fiel. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou de você. Deus não está zangado com você. Deus não está com raiva de você. Ele ama você. Ele quer você de volta. Ele estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo lá na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Outro conselho. Onde foi que você começou a errar? Quando foi que você começou a olhar para o mundo, a perder a vontade de estar na igreja? Onde foi que isso começou? Apocalipse capítulo 2, verso 5, o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Vamos fazer uma retrospectiva. Vamos ver quando foi que você parou de louvar. Vamos ver em que data foi que você parou de ler a Bíblia, não perdeu o interesse pela casa do Senhor e você deixou isso crescer no seu coração. Lembra onde foi que você caiu? Arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Olha aí, Deus dizendo que há esperança, que sua vida não está fadada a uma derrota, a uma vida de miséria, não. Jesus está te chamando de volta para casa, como aquele filho voltou. O que foi que fez você cair? Não importa. Não responda essa pergunta. Não responda essa pergunta. Só lembre de onde você caiu, se arrependa, dê meia volta e venha para os braços de Jesus. Conta-se que um filho saiu de casa, deixou o pai chorando, o pai foi coacamado e aquele filho foi embora. E o pai só ouvia as notícias, ele está destruindo a vida dele, se envolveu com mulheres erradas, se envolveu no tráfico, foi preso, e o pai só recebendo as notícias, e cada notícia que chegava era uma pancada na sua alma. Mas aquele filho ouviu o evangelho, se converteu, cumpriu seu tempo na prisão, foi liberto, crente, aleluia, restaurado, recuperado, perdoado e curado. Ele então escreve para seu pai e diz: meu pai, eu fiz muitas coisas erradas, lhe entristeci muito, lhe envergonhei, mas hoje eu sou um crente lavado pelo sangue de Jesus. Eu quero voltar para casa, trabalhar com o Senhor. E sabe aquele trem que passa na frente da sua casa? Eu estarei nesse trem. E se o Senhor me perdoar e me aceitar de volta, coloque uma toalhinha branca pendurada naquela árvore que fica em frente da nossa casa. Se o Senhor colocar essa toalhinha branca, eu vou entender que eu posso parar na próxima estação, porque o Senhor vai me receber. E assim, ele pegou o trem e foi na expectativa. Quando o trem se aproximou da casa do seu pai, que ele olhou pela janela do trem, ele viu a casa do pai toda pintada de branco, os muros pintados de branco, a árvore toda pintada de branco e a toalhinha branca ali naquela árvore. E ele chorou. Ele desceu na próxima estação
e voltou para a casa do seu pai. Eu quero lhe dizer com essa ilustração que os céus estão todo pintado de branco para te receber. Dá as costas para o pecado, dá as costas para o diabo, dá as costas para esse mundo e se vira para quem verdadeiramente te ama, quem te criou, quem te formou, quem te gerou, te acompanhou desde o ventre da tua mãe e até hoje te ama. Deus em Cristo nos abençoe. Há esperança para os desviados.